Jesus, você é mais que vencedor e a oração, ela pode ser a chave da tua vitória. Esse é o estudo de número 828 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este nosso estudo e nós veremos sobre esse assunto logo após a nossa vinheta. Nós devemos ser perseverantes na oração, devemos buscar o Senhor, porque o Senhor, Ele nos responde, Ele nos socorre, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda. Vamos ao nosso tema, vencendo através da oração. Nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 8, que diz: o Senhor detesta as ofertas e sacrifício dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. Que maravilha! O Senhor, Ele ouve a nossa oração e a nossa oração o alegra. A oração, ela pode ser considerada uma ferramenta poderosa. Vamos ver exemplos de personagens bíblicos que obtiveram milagres, obtiveram resposta de oração. Deus agiu a favor deles após a oração. Raquel, por exemplo, é esposa do patriarca Jacó. Ela era estéril, ela via a irmã dela, Leia ou Lia, tendo filhos. Ela tinha inveja da irmã dela poder gerar e ela não gerava. E desesperada, sabe o que ela fez? Ela fez um apelo para Jacó. Gênesis capítulo 30, verso 1. Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã e reclamou a Jacó, seu marido: faze-me ter filhos também, ou eu morrerei. Olha o desespero de Raquel. Tem momentos de desespero que muitas pessoas recorrem a homens, acham que os homens vão solucionar a situação, assim como Raquel, mas era algo que não dependia de Jacó, e a atitude de Jacó foi deirar-se contra ela. Gênesis capítulo 30, verso 2. Jacó irou-se contra Raquel e retrucou-lhe: acaso estou eu no lugar de Deus, que te recusou a maternidade? Acaso estou eu no lugar de Deus que te recusou a maternidade? Raquel, desesperada, ela suplicou para Jacó dar filhos para ela também, assim como Lia tinha. Mas Raquel buscou o Senhor. A Bíblia não fala quanto tempo Raquel orou, mas mostra que ela orou. Foi um longo tempo, se a gente parar para pensar, porque Lia ou Leia teve vários filhos e Deus, Ele atendeu a oração de Raquel. Gênesis capítulo 30, verso 22 e verso 23. Então Deus se lembrou de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Raquel concebeu e deu à luz um filho e exclamou: Deus retirou das minhas costas toda a humilhação. Ela sofreu muito tempo por não ter filho, mas ela foi perseverante. A mulher que não tivesse filho naquela época era considerada uma mulher não abençoada por Deus. Deus se lembrou dela, ela engravidou, ela teve José e depois ela teve Benjamim. José, ele se tornou governador do Egito, foi usado por Deus para salvar toda a família dele da fome. É importante a gente entender que todo milagre de Deus tem um propósito. Vamos nos lembrar de Isaac. Isaac, ele era filho de Abraão. A esposa dele, Rebeca, também era estéril. Isaac, ele orou ao Senhor e recebeu o milagre. Gênesis capítulo 25, verso 21. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac e Rebeca, sua mulher, engravidou. A Bíblia não relata quanto tempo Isaac orou, mas a Bíblia mostra que ele recebeu porção dobrada, porque Deus deu a ele infinitamente mais além daquilo que ele pediu.
pediu. Gênesis capítulo 25, verso 22. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isto? Buscou Rebeca o conselho do Senhor e nasceu a Esaú e Jacó. Tempos mais tarde, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e Israel veio a ser o progenitor da nação de Israel, a nação escolhida por Deus como propriedade exclusiva, como seu tesouro pessoal. Vamos ver o rei Ezequias? O rei Ezequias, a Bíblia mostra algumas vezes que ele orou e Deus agiu, mas eu quero comentar sobre quando ele orou para ser curado. Após o profeta Isaías dizer que ele iria morrer, a atitude dele foi buscar o Senhor, foi se humilhar diante do Senhor, foi chorar diante do Senhor. Isaías capítulo 38, verso 1 e verso 2. Por aquele tempo, Ezequias ficou muito enfermo à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: assim diz Yahvé, o Senhor, põe em ordem a tua casa, porquanto vais morrer, não te recuperarás desta doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou a Yahvé. Ezequias, ele sabia que Deus é misericordioso, ele sabia que Deus ouve a oração dos seus filhos, ele clamou ao Senhor e o Senhor deu a ele mais 15 anos de vida. Sabe o que é isso? É milagre de Deus na vida dos seus filhos, é resposta de oração. Os rubenitas, eles eram descendentes da tribo de Ruben. Eles fizeram guerra contra os agarenos. Agarenos eram os descendentes de Ismael. No meio da batalha, eles clamaram ao Senhor e Deus socorreu os rubenitas. 1 Crônicas, capítulo 5, verso 20. Durante a batalha, clamaram a Deus que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porquanto depositaram nele toda a confiança. Oração com dúvidas não adianta, mas quando a confiança em Deus, assim como os rubenitas, depositando em Deus toda a confiança, Deus age. Assim como Deus agiu e naquela peleja, o Senhor deu vitória para eles e tomou a guerra para ele. Vamos conferir? 1 Crônicas, capítulo 5, verso 22, que diz: e muitos dos seus inimigos caíram mortos nas batalhas, porquanto essa era uma guerra, de Deus. Depois disso, ficaram morando naquelas terras até o cativeiro. Deus pelejou pelos rubenitas, Deus deu a vitória. Deus, além de dar as terras, Deus deu bens para eles, deu ovelhas, deu camelos e deu jumentos. Deus é Deus que dá abundantemente mais, infinitamente mais. Vamos nos lembrar de Sansão? Sansão, após ferir 1000 filisteus com uma queixada de jumento, ele teve sede. Sabe o que ele fez? Ele orou ao Senhor. Juízes capítulo 15, verso 18. Sentindo grande sede, Sansão clamou a Yahvé dizendo: foste tu, ó Senhor, que alcançaste esta maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Olha o que ele falou para o Senhor. A sede dele era muito grande, mas antes ele atribuiu ao Senhor a vitória que ele teve sobre os filisteus, aqueles que foram feridos com uma queixada de jumento. Mas Deus, ele ouviu o clamor de Sansão. Deus respondeu à oração de Sansão e Sansão viveu mais um milagre de Deus. Juízes capítulo 15, verso 19, que diz: então Deus fez abrir a rocha que há na cidade de Lei, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas e ele recobrou o ânimo. Foi por isso que se deu a esta fonte o nome de En-Hacoré,
fonte do que clama, que permanece fluindo até nossos dias em Lei. Deus fez sair água da rocha e Sansão, ele teve as forças dele renovadas, ele não foi envergonhado pelos filisteus. Quer ver outra pessoa? O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele orou, Deus ouviu a oração dele e Deus ressuscitou a Dorcas. Atos capítulo 9, verso 40 e verso 41. Pedro pediu que todos deixassem o quarto e em seguida ajoelhou-se e orou. Depois que ele ajoelhou e orou, ele se dirigiu àquela mulher morta que era a Dorcas e ele ordenou: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou-a a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Olha que milagre! A ressurreição de Dorcas se tornou conhecida em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor Jesus. A igreja também. A igreja orou por Pedro e Deus livrou Pedro da prisão. Atos capítulo 12, verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Deus ouviu a oração da igreja. Deus enviou um anjo para soltar a Pedro da prisão. O nosso Senhor Jesus, ele é o nosso principal exemplo de alguém de intimidade com Deus, porque ele é o Filho unigênito do Deus Altíssimo e ele tinha vida de oração. É um exemplo lindo para nós pensarmos. Vamos ver um exemplo de Jesus. Ele orou antes de escolher os discípulos dele. Lucas capítulo 6, verso 12, verso 13. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar. E olha só, ele atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos. Jesus, ele orou para tomar uma decisão. Mas vamos lembrar também de Paulo? Paulo tinha uma vida de constante oração. Certa vez, Paulo estava pregando, a pregação dele foi demorada. Um jovem chamado Eutico estava sentado na janela no terceiro andar. Ele foi tomado por um sono profundo e ele caiu e morreu. Mas Paulo se aproximou, Paulo o abraçou e ele ressuscitou. Atos capítulo 20, verso 9 e verso 10. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente. Durante o longo sermão de Paulo, vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Olha que tremenda vida de comunhão de Paulo com Deus. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois a sua alma vive. Olha que tremendo, o abraço de Paulo. Paulo não precisou orar. Paulo, ele tinha uma vida de constante oração. Eutico, ele ressuscitou. Cornélio é alguém que eu não poderia deixar de falar. Ele era um centurião da corte chamada italiana. Cornélio também tinha uma vida de oração e Deus enviou um anjo que testemunhou sobre ele, que orientou ele a mandar buscarem a Pedro, que estava lá em Jope. E quando Pedro chegou, Pedro quis saber o que tinha acontecido. Atos capítulo 10, o verso 30 e o verso 31. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona, e eis que diante de mim se levantou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. É um milagre, não é?
ele orou, ele estava jejuando e ele teve a oração dele respondida. Quando Pedro chegou, Pedro conversou com ele. Enquanto Pedro estava ensinando sobre quem era Jesus, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram batizados. Eles receberam o Espírito Santo, então eles foram batizados no Espírito Santo e depois foram batizados nas águas. Jesus é o último exemplo que eu quero dar, mas é um exemplo que ele orou antes de ressuscitar a Lázaro. João capítulo 11, verso 41 ao verso 43, que diz: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Jesus orou por causa da multidão. E o milagre da ressurreição de Lázaro fez muitos judeus crerem em Jesus. Eu vou concluir. A Bíblia nos mostra vários outros exemplos de homens que tinham vida de oração, de pessoas que oraram e receberam o milagre de Deus instantaneamente, mas também de pessoas que oraram e esperaram, mas receberam o milagre de Deus. A oração é muito importante porque nós nos achegamos a Deus através da oração. Muitos têm desanimado por não verem o milagre acontecer, mas vamos nos lembrar de Raquel. Ela não desistiu, ela foi perseverante, ela recebeu o milagre que ela tanto desejou. Nós precisamos servir ao Senhor com perseverança. Teve outros exemplos que nós citamos aqui no nosso estudo e que nós possamos aprender com eles, a termos uma vida de oração, a termos uma vida de consagração ao nosso Deus e cremos que Deus não rejeita as nossas orações, mas no momento certo, na hora de Deus, Ele vai agir sempre a nosso favor e nós teremos vitória, nós viveremos o nosso milagre. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo edificou a tua vida, faça seus comentários, compartilhe nas redes sociais e caso você ainda não esteja inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva e não se esqueça de dar o seu like. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.